Pampa Debates. Oferecimento GBUX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. E Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Dentro desta série de Pampa Debates que estamos realizando com um balanço sobre personalidades, instituições que fazem este Rio Grande do Sul forte como é. E hoje nós estamos trazendo aqui um líder de poder da UTRF4, que por todas as suas decisões muito orgulha a todos nós, gaúchos e brasileiros. Eu costumo dizer que uma das últimas trincheiras de decência, de honestidade, de salvação do Brasil, porque não está no judiciário brasileiro. E precisamente aqui, eu acho que está o ponto de lança de tudo isso, que é o TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Portanto, nós estamos aqui com o seu presidente, Vitor Luiz dos Santos Laus. Prazer tê-lo aqui, presidente. Satisfação, Paulo. Prazer é todo nosso. Presidente, o senhor não é gaúcho, né? Não, catarinense. O senhor já tinha dito até no programa. Estou exportado para cá há bastante tempo. O senhor está há quantos anos aqui? Vim para cá em 1998. Veio pelo concurso para juiz federal? Não. Eu era procurador da República, daí o segundo grau da instituição funciona aqui em Porto Alegre. Senhor veio... Eu fui promovido a procurador regional da República, vim do Ministério Público Federal. O senhor é do 5º, então? Isso. Pelo Ministério Público. Isso. E o senhor é natural de Joinville? Joaçaba. Meio oeste catarinense. Porque a gente pega ali tudo com J, né? Os gaúchos brincam aqui. Joaçaba, Xanxerê, Chapecó, Joinville, Xaxim. Sim. Mas são grandes cidades. Aquela região de Santa Catarina se desenvolveu soberbamente. A gente tem até um pouco de inveja, a inveja no bom sentido, do que acontece por lá, né? Hoje grandes empresas, um desenvolvimento econômico fantástico. De um estado que tem várias capitais, né? Isso. Entre elas Florianópolis, Joinville, aí pode-se colocar Blumenau, pode-se colocar Lages, pode-se colocar Chapecó. Então é um estado que realmente ele pulverizou as suas riquezas. E eu acho que das cidades grandes a que menos rende economicamente, a não ser indústria limpa, que é o turismo, é Florianópolis. É a sede administrativa do Estado, vamos dizer assim, né? Sim. O poder econômico é bem distribuído. Santa Catarina tem uma distribuição da riqueza muito homogênea, não é? Por exemplo, puxando a sardinha para minha brasa, Joaçaba, por exemplo, é IDH zero e analfabetismo. Nós não temos analfabetismo. Que maravilha. Ou seja, nós temos saúde acessível para toda a população, são 35 mil habitantes, ninguém fora da escola, ninguém sem saúde. Olha, é uma benção, vou te contar. Esse ano eu estive lá, fui a convite da Universidade do Oeste falar para os alunos, né? E, olha, fazia tempo que eu não ia a Joaçaba, mas uma sociedade ordeira, tranquila, as pessoas felizes, desenvolvimento parelho, sabe? Você não vê desequilíbrio na sociedade. Durante muito tempo, Joaçaba foi a capital do meio-oeste catarinense, né? Com o desenvolvimento do Estado, foi sobrepujada por Chapecó, 2 horas dali, mas ainda é uma referência para quem, digamos assim, quer conhecer um Estado bem desenvolvido, uma cidade bem administrada. Está de parabéns o prefeito de lá. Bom, o senhor veio para cá em 98, né? Falou? 98. Veio pelo MP. Isso. Mas o senhor casou aqui ou casou em Santa Catarina? Não, sou catarinense. Casou com uma catarinense? De nascimento e de coração. Sim, casou com uma catarinense? Não sou casado, sou solteiro, mas o senhor é solteiro? Ainda me mantém ali. Mas obviamente... Namorado. A namorada gaúcha? Não, catarinense. Catarinense também? Catarinense. Você é um bairrismo não é esse ponto? Não, é que sabe como é que é, a gente é acostumado, tal, as famílias se conhecem. Tal. Que maravilha. Bom, o senhor assume o TRF4 no momento em que o Brasil estava, especialmente a imprensa, com os holofotes voltados para cá, a sociedade brasileira também, né, porque aqui acaba sendo o segundo grau do Paraná. E isto aí, obviamente,
trouxe os senhores um destaque nacional. Hoje, quem não conhece os membros do TRF4 aqui, né? Especialmente da 8ª Câmara, da 8ª turma, né? Isso. Então, o senhor substituiu um homem que pela sua conduta, pela sua postura jurídica, pela sua sabedoria, não deve ter sido fácil de substituir. No entanto, o senhor assume e traz a mesma tranquilidade que passou para todos nós, o desembargador Thompson Flores, Carlos Eduardo Thompson Flores Lens. Meu colega do Ministério Público também. Também, eu sei que veio do Ministério Público. E cujo avô, eu vários momentos convivi com ele, meu vizinho na praia. Então eu saía de casa para ir para a praia, ele já velhinho estava ali no alpendre da sua casa, meia quadra da minha, eu bati um papo quase que diariamente com ele ali durante o verão. Então acompanhei bem a família Thompson Flores. Mas essa sua condição de presidente do TRF, substituindo Thompson Flores, que sentimento lhe causou? Profissional. Olha, na realidade, o tribunal é um tribunal pequeno. Nós somos 27 desembargadores, né? 3 na administração, 24 com jurisdição nas 8 turmas do tribunal. Mas cuidando de 3 estados, né? Sim. Para todo qualquer magistrado que ascende ao 2º grau da carreira, digamos assim, faz parte da expectativa profissional um dia assumir um dos cargos de direção do tribunal. Eu já havia passado por outras experiências. Eu já havia sido coordenador dos juizados especiais aqui em toda a região, coordenador do sistema de conciliação em toda a região, diretor da Escola da Magistratura, membro do Conselho, enfim, eu tive várias atividades no âmbito do tribunal, além da minha jurisdição. Então, digamos assim, eu diria a você que pela minha posição dentro da antiguidade do tribunal, eu estava me encaminhando naturalmente para um cargo de direção, não é? Meu projeto estava voltado à vice-presidência do tribunal, contando com outro colega na presidência do tribunal. Mas, digamos assim, o tribunal, digamos assim, tem as suas composições, nós trocamos ideias a respeito da administração da corte e os colegas entenderam por bem me levar à presidência do tribunal. Para mim foi uma surpresa, porque eu tinha esse projeto para aqui daqui a 2 anos, né? Sim, perfeito. Ia ser 2 anos vice-presidente e depois a presidência. Quase um conclave, então, aí. Como se fosse no Vaticano, ali, fumaça branca ali e tal. O pessoal se reúne e tal, troca ideias. Não, você é o nosso candidato. Não, espera, sou candidato a vice. Não, vai ser presidente. Para mim foi um desafio, porque eu ainda estava me preparando para, né? A presidência veio no momento em que a minha equipe, por exemplo, que trabalha comigo já há bastante tempo, também estava preparada para a vice-presidência. Nós estávamos já olhando a sistemática de recurso repetitivo, do recurso especial, repercussão geral no recurso extraordinário. Tal. A equipe estava toda voltada para a admissibilidade dos recursos aos tribunais superiores, que é a atribuição do vice-presidente. Quando, digamos assim, surge a presidência do tribunal, que é uma função executiva por excelência, né? Agora, você me pergunta, digamos assim, se eu tive alguma dificuldade. Não, na realidade, eu tive uma grande facilidade, porque eu sucedi Thompson, né? E Thompson tinha uma equipe toda estruturada, organizada, então a transição foi a mais pacífica possível. Eu fui eleito no dia 11 de abril, no dia 12 de abril ele me procurou, colocou à disposição toda a administração do tribunal para, junto com a minha equipe, darmos início à transição entre as 2 gestões. Então, de modo que fluiu perfeitamente, prova disso foi a nossa posse. Nossa cerimônia de posse foi uma posse concorridíssima, não é? Nós tivemos a oportunidade de contar com a presença de várias autoridades, que foi prestígio para o tribunal. Nós convidamos, por exemplo, as lideranças políticas dos 3 estados. Pela primeira vez, nós colocamos no plenário senadores catarinenses, senadores paranaenses, senadores gaúchos e toda a liderança dos 3 estados. Foi muito bacana. Realmente veio o vice-presidente em exercício, o general Milton Mourão, teve a oportunidade de vir, o ministro Sérgio Moro, várias outras autoridades. Então, isso marcou, digamos assim, essa transição entre a administração de Thompson e a minha. E o desafio, não preciso dizer, né? O tribunal tem jurisdição sobre os 3 estados, a presidência, digamos assim, é o centro, é o ápice de toda a administração do tribunal. Todo e qualquer problema
que se inicia lá na subseção mais distante, termina na presidência do tribunal, né? Vai atravessando as diversas instâncias administrativas. Então, eu me propus, digamos assim, a esse grande esforço concentrado. Reuni a minha equipe, olha, gente, agora nós estamos na administração. É focar, ver no que está funcionando, o que não está, vamos fazer um pequeno ajuste, vamos imprimir o nosso ritmo. E desde então tem sido assim uma experiência muito satisfatória. Eu estou dando curso a uma administração compartilhada com os demais desembargadores. O presidente tem um conselho de administração que o assessora. Quantos são no conselho? É o vice-presidente, o corregedor, tem assento natural, e temos 2 desembargadores que são eleitos pelo plenário, cinco membros. 5 membros. Então, essa é a minha instância mais imediata, digamos assim, né? De diálogo mais imediato. Mas, independentemente disso, eu me reúno com todos os desembargadores, troco. Hoje nós temos a tecnologia, o WhatsApp, esses aplicativos de relacionamento, de comunicação. Então, eu próprio criei um grupo no WhatsApp com todos os desembargadores. Para eles foi uma grande novidade, porque muitos são avessos à tecnologia, né? Sim, perfeito. Então, eu fico cutucando ali, posta aí, olha lá, abre lá a mensagem, não, manda um ofício. Que ofício o quê? Olha ali a mensagem, tá, vai olhar ali e tal. Então, isso agiliza a comunicação. Às vezes, você precisa tomar uma decisão. Antigamente, você tinha que abrir um processo, aquilo levava 2, 3 semanas. Hoje eu mando um WhatsApp ali e 24 horas está resolvido a questão. Nós temos aqui no Pampa Debates, nós temos um grupo aí de... Sem fazer propaganda aqui. Não, mas é maravilha, isso aí. Nós temos hoje mais de 300 participantes no nosso grupo do Pampa Debates. O desembargador Thompson Flores está junto lá. Depois, se o senhor concordar, eu vou lhe incluir nesse grupo. É meio pesado, né? Começa lá pelo Marum, né? Passa por Lênin Streck, vai aí uma série de desembargadores. Tá certo. Mas é bom o diálogo. Claro que ali é um grupo, não é para bobagem, é para cada um externar a sua posição, os seus ideais, os seus pensamentos, enfim. Então, o grupo foi criado para isso e está funcionando nesse sentido. Claro que tem desavenças e tudo, mas do mais alto nível. Agora, a questão da informatização, ela é importante, especialmente olhando para uma jurisdição de 3 estados. O senhor hoje comanda quantos homens? No Exército a gente chama comando, né? O senhor lidera quantos? No tribunal nós somos 900 servidores. 900 servidores? Se nós contarmos com os 3 estados, chegamos a perto de 3 mil funcionários. 3 mil. Já é uma grande empresa, né? Já, mas graças a Deus a nossa administração é descentralizada. Nós temos 3 diretores do foro, aqui no Rio Grande do Sul é o juiz federal Paulo Paim, em Santa Catarina Alcides Vettorazzi e no Paraná Rodrigo Kravets. Eles são longamanos da presidência. Sim. Ou seja, replico, né? Toda e qualquer decisão da presidência eu replico esses 3 colegas que, digamos assim, por sua vez executam as decisões da presidência no âmbito de cada um dos 3 estados. E olha, se não fosse assim, seria difícil, porque daí seria muito centralizado. Claro, né? Claro. E a gestão na justiça... Ficaria impossível, né? Impossível. O tempo... Tipo o Exército. O general Mioto hoje comanda 52 mil homens, imagina. Mas tem os comandantes de região, tem os comandantes de artilharia divisionária, de divisão de infantaria, enfim, é bem descentralizado. E há bastante tempo no judiciário, digamos assim, nós temos áreas temáticas, né? Nós chamamos de comitês ou comissões. Então, por exemplo, cada uma das áreas temáticas que o tribunal cobre na Justiça Federal da 4ª Região é objeto de uma dessas comissões. Isso é bom porque a gente pega o pessoal que sabe, quem bota a mão na massa, né? Quem tem expertise para ajudar. Então você coloca esse pessoal dialogando e dali surgem contribuições excelentes. Se tudo demandasse a administração dar o pontapé inicial, seria muito difícil. Então essa administração descentralizada, compartilhada, me parece que é a solução, né? Agora, é claro que esse contexto que vive o Brasil hoje, que o país está judicializado completamente, né? As demandas todas para a justiça, e parece que o pior é o Rio Grande do Sul, aqui desembocando no TJ gaúcho aqui, que é uma loucura que a gente tem de processo. Mas como mudar esse estado de coisas? Como é que a gente pode reverter isso, tendo um país que tenha muito mais
antes da justiça, tenha muito mais condições de dialogar e solucionar os seus problemas sem a interferência da justiça. Tem como mudar? Existe alguma perspectiva para isso? Acredito que sim. Acredito que As sim. juntas de conciliação, acho que foi um passo. Mas aí já dentro do âmbito judiciário. Eu quero saber antes, tem alguma coisa para fazer? Olha, na realidade, isso é um pouco, digamos assim, resultado da Constituição de 1988. A Constituição de 1988 ela é uma Constituição que rompe um paradigma que existia até então. Ela traz para o Judiciário, digamos assim, demandas que, como estavam há muito tempo reprimidas, demandavam uma decisão, não é? E se o Executivo e o Legislativo não chegavam a essas decisões, isso caiu no colo do Poder Judiciário. Então, hoje, na realidade, o que se chama dessa crise de judicialização é exatamente porque o cidadão espera determinadas medidas dos governos que, por não acontecerem, fazem ele procurar o Poder Judiciário. Então, qual seria a solução para que nós tivéssemos uma desjudicialização? Que cada um fizesse a sua parte. Em bom português é isso. Se a administração pública, ao invés de simplesmente criar embaraços para o cidadão, ao invés de negar pedidos à torta direita para o cidadão, se antecipasse e resolvesse o problema do cidadão, ele não precisaria constituir um advogado. Que bom que o senhor pensa assim. Sim, mas é a verdade. Isso se chama política de redução de demandas. Isso existe aqui na nossa região desde os anos de 2011, 2010. Nós tivemos durante muitos anos a administração pública federal fazendo parte desse processo. E o INSS, que é o nosso grande cliente da Justiça Federal, por anos a fio, antecipou-se aos problemas que o cidadão poderia ter. Mas, num dado momento, essa lógica da administração se perdeu. Então, voltou-se a tudo ser judicializado. Isso não é bom. Seja na parte previdenciária, seja na parte tributária, administrativa, até na parte criminal. Hoje nós temos a chamada justiça restaurativa. A justiça restaurativa nada mais é do que uma espécie de uma conciliação no âmbito criminal. Você não precisa, por exemplo, determinado cidadão comete uma infração, é envolvido com a polícia em algum problema. Você não pode fechar os olhos para isso, porque se ele não tiver um apoio, a tendência é ele ir num crescendo. De um furto, ele vai a um roubo, de um roubo, ele pode ir a um homicídio. Então você tem que se antecipar, você tem que chegar perto desse, é um semelhante nosso, você tem que chegar perto dele e perguntar por que ele foi por esse caminho e tentar trazê-lo para alguma alternativa. Em Santa Catarina, eu fiz parte do Conselho Penitenciário. Conselho Penitenciário, para alguns o nome assusta, Conselho Penitenciário, mas na realidade o Conselho Penitenciário tem diversas atribuições. Uma delas, eu reputo, é uma das atribuições que ao longo dos anos foi sendo esquecida e que se nós tivéssemos um investimento maciço, nós não estaríamos com a segurança pública hoje na situação em que está. Assistência ao egresso. Ou seja, se você pensar que um preso, após cumprir sua pena, não consegue se reinserir na sociedade, ele traz um estigma de ser condenado, a sociedade fecha as portas para ele. Então nós, como sociedade, temos que entender, se alguém eventualmente foi preso, cumpriu sua pena, ele saldou sua dívida com a sociedade. A sociedade tem que estender a mão para ele. Se ele não tiver essa mão estendida, ele vai voltar a delinquir. Então a situação da segurança pública é porque essas pessoas que passaram pelo sistema ou estão à margem do sistema não acreditam no governo, não acreditam na sociedade, tem você como o inimigo dela, quando deveriam enxergar o seu semelhante como seu semelhante. Então, na realidade, a sociedade está tensionada, ela está dilacerada. Esse clima, eu não gosto de usar o nome dos times porque é muito chato, mas esse time de esse clima de polarização, de grenalização aqui no Rio Grande, esse clima de polarização vem dessa situação, ou seja, as pessoas não se reconhecem mais no seu semelhante, elas têm umas as outras como inimigas, então vivem enclausuradas, vivem cercadas em casas, tal.
Mas não lhe parece, que o senhor citou, concordo com tudo que o senhor disse, que as leis, elas representam um pouco o âmago disso tudo? Uma vez entrevistando o ministro Nelson Jobim, na época ministro da Justiça, ele já tinha passado pelo Legislativo, sim, pelo Executivo, pelo Judiciário, voltou, enfim, e numa entrevista que fiz aqui no programa, estava o General Denardi, inclusive, presente. Ele me disse: queres aprovar uma lei no Congresso Nacional, adjetiva ao máximo essa lei. Atende os interesses corporativos, engambela e aprova essa lei, que vira um acousto de retalhos e vai para a mão de um advogado escolher o retalho que melhor lhe aprover. E para o juiz entender o malfadado espírito legislador. E o senhor não acha que as leis construídas nesse sentido, elas não estabelecem também esse processo de judicialização, até em função de interpretação? Nós vivemos isso agora lá na Suprema Corte Brasileira, quando se decidia a prisão em segundo grau. Onde se formos através da regência da Constituição, não tem que prender em segundo grau, no meu entender. Quer dizer, uma Constituição que foi mal feita, não foi direcionada no sentido de fazer o melhor para a sociedade. Fez o pior e, obviamente, ia chegar um momento que ia estourar a fita. E estourou exatamente pelo veio político e não pelo veio do crime comum. Tá? Na realidade, digamos assim, o parlamento, né? O parlamento também tem as suas tensões. Ou seja, todo deputado, todo senador sabe até onde pode ir. E eu ouvia outro dia um deputado fazendo uso da palavra e ele dizia: olha, nós todos aqui somos homens da política e sabemos até onde nós podemos ir. Quando se atravessa esse limite de até onde o parlamento pode ir, inaugura esse estado de coisas que você menciona. Na realidade, se nós tomarmos, por exemplo, a Constituição é um documento jurídico que tem por objetivo organizar o sistema jurídico. Ela não pode entrar em detalhes. Ela tem que enunciar conceitos gerais. E a partir desses conceitos gerais, a legislação que vem abaixo dela cumpre dar a concretude desses conceitos. Mas o que houve? Em 1988, nós tínhamos uma realidade que se impôs. Ou seja, os constituintes de 1988 não acreditaram nesse modelo. Acharam que era necessário o detalhe. Por isso que a Constituição ela é tão detalhista. E como diz o ministro Jobim, quanto mais detalhe, maior a margem de interpretação. Não é? Então, eu acredito hoje, por exemplo... Ela chega ao ponto que, no capítulo saúde, é o quinto, né, eu acho, não me lembro, diz: a saúde é um direito do brasileiro e um dever do Estado. Quer dizer, se eu adoecer, eu posso processar o Estado. Quer dizer, até na redação ela teve pecados. Na realidade, na época, eu nunca me esqueço, eu acompanhei a comissão de sistematização da Assembleia Nacional Constituinte e eu via vários constitucionalistas colaborando com essa comissão de sistematização. E há um constitucionalista muito importante no país, ele é muito conhecido no meio jurídico, né? E ele trabalha com várias categorias: normas programáticas, eficácia contida e eficácia limitada. E ele dizia aos parlamentares exatamente isso: olha, se você não tiver tempo político para aprovar o que você quer aprovar, usa essa categoria aqui. Se o seu tempo político for um pouco mais elastecido, usa esse outro conceito. Então, na realidade, imbricou-se direito com política, né? E saiu a Constituição. Bem, pode-se falar mal, mas é o que temos. Então, na realidade, o que nós temos que fazer? Hoje, o Supremo Tribunal Federal, a meu ver, se utiliza de um instrumento muito interessante, que não é da tradição do Supremo, a audiência pública. Por exemplo, quando ele tem alguma dificuldade em temas que são eminentemente polêmicos, não é? Ele chama uma audiência pública. Ele ouve todas as pessoas que gravitam em torno desse tema, essas pessoas apresentam à corte as suas opiniões, o Supremo consolida aquelas opiniões para amadurecer a decisão. Porque, na realidade, quem é da magistratura sabe que tudo tem um tempo na magistratura. O timing, assim como a notícia tem um timing, o julgamento tem o tempo. É um tempo de maturação. As questões levam um tempo para chegarem ao amadurecimento.
Juiz que não respeita esse Que não tempo, é o mesmo time da imprensa. que não é o mesmo tempo, não. Até porque na imprensa se diz, olha, não se engravida notícia. Né? Então a notícia não tem que levar 9 meses, ela tem que levar... Sim. Eu fiquei um bom tempo atuando, por exemplo, nos processos da Operação Lava Jato, e um determinado jornalista que cobria as sessões do tribunal, assim que eu assumi a presidência, eu concedi uma entrevista geral, coletiva. Sim. E ele participou dessa entrevista. Daí comentou comigo, mas há 5 anos que eu cubro a sessão da 8ª turma, o senhor nunca recebeu a imprensa. Como é que o senhor está recebendo hoje? Mas hoje eu não estou mais na Lava Jato, hoje eu sou presidente do tribunal. Então hoje eu posso falar. Claro. Hoje eu estou numa função executiva, né? Eu, como juiz, não falo sobre casos que estou julgando. E parabéns por não ter falado antes. Então, quer dizer, o senhor não seguiu o exemplo que vem do Supremo. Cada um. Para mudar um hábito, ouça este recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só, presidente Laus? Aqui o bem-estar está sempre presente. Faz parte do programa e também dos nossos conceitos da Unimed. E vamos agora às informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, falta estrutura, condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isso que o Cremers defende. Acesse o pormaissaude.com.br e saiba mais. Está aí no seu vídeo. Pensando no que é melhor para os seus cooperados, a Unicred é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil a não aderir à nova proposta de cobrança de tarifa extra sobre o limite do cheque especial, que entrará em vigor no início do ano que vem. Esta é a maior prova de que a Unicred se preocupa mais com as pessoas e menos com os números. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à sua taça através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, importando de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali, na Vinhos do Mundo, estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja da Vinhos do Mundo. Na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. E vamos agora ao quadro de saúde com o Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Olá, Paulo Sérgio. Eu soube que tu tens um amigo aí no programa que fuma há bastante tempo e muito, não é verdade? Pois ele deve conversar amanhã mesmo com o seu pneumologista sobre como parar de fumar e falar sobre a tomografia computadorizada do tórax, que é um exame que é a grande novidade na detecção precoce do câncer de pulmão nesses fumantes pesados. É uma informação muito importante. Um forte abraço, Paulo Sérgio. Um abraço, doutor Gilberto. Doutor Gilberto, conhecido como André Rieu dos Pampas. Né? Ele toca um piano, canta, aliás, toca vários instrumentos, e é um maestro por excelência. Né? Nosso André Rieu, aliás, é mais bonito que o André Rieu. Bom, doutor Vitor Laus, nós já falamos de tanta coisa relacionada à questão da justiça e da sociedade, mas tem uma que é fundamental, que é a tecnologia. Claro que com esse inchaço do Estado, em todos os seus níveis, cada vez vamos precisar de mais tecnologia. Como é que está o tribunal na questão tecnológica? Olha, o tribunal desde... E aí avançando para a questão da digitalização de documentos. Isso. O tribunal desde 2009 apostou numa solução eletrônica para os seus processos. Hoje, por exemplo, o tribunal pode-se dizer que é um tribunal eletrônico. Nós não temos mais processo em papel. Essa realidade também existe no primeiro grau. Isso facilitou por demais. Só em termos, por exemplo, de meio ambiente, milhares de árvores deixaram de ser abatidas. A rapidez com que os processos tramitam aumentou sobremaneira.
facilitou a vida do advogado, facilitou a vida do Ministério Público, a vida da polícia, de todos aqueles que dependem do Poder Judiciário, porque a interação é constante, é permanente. Nós temos na 4ª Região um processo eletrônico, nós chamamos de EPROC. É uma ferramenta que é desenvolvida pelos servidores do próprio tribunal, ou seja, nós não precisamos pagar para ninguém desenvolver esse sistema. Ele nasceu de dentro do tribunal, são os nossos servidores que o desenvolveram, e ele tem a grande vantagem dele ser customizável, ou seja, o usuário vai dizendo das suas demandas, das suas necessidades, e o pessoal da TI vai adaptando essas necessidades a quem faz uso do programa. Isso começou no processo eletrônico. Hoje já temos também no processo administrativo. No tribunal não se usa mais papel para fazer ofício, correspondência. É tudo por um sistema eletrônico administrativo. Nós chamamos de SEI. Nós já cedemos esse programa para vários órgãos do país. Então, na realidade, a 4ª Região lida muito bem com tecnologia. E isso é importante, porque se nós assim considerarmos os custos do deslocamento da mão de obra, por exemplo, nós investimos muito em educação à distância também. Ou seja, a nossa escola, fui diretor da escola, a nossa escola faz cursos à distância. As sessões do tribunal, por exemplo, podem ser feitas por videoconferência. O advogado não precisa, da minha Joaçaba, né? Sim. O advogado que estiver em Joaçaba pode falar automaticamente em tempo real com o tribunal, através de uma videoconferência. Ou seja, são N plataformas que o tribunal desenvolve, as sessões são televisionadas, assim que acaba esse vídeo já está na plataforma digital, ou seja, isso facilita, não tem mais aquele problema de taquigrafia, reduzir aquilo tudo, aquilo é passado, né? Então, efetivamente, isso engajou todos os profissionais do tribunal. Os juízes também colaboram com isso, dando sugestões, dando opiniões, contribuições, e de uma forma que todo o funcionalismo do tribunal hoje, posso dizer que é high-tech, né? Papel para nós é exceção. Quando você aparece com papel no tribunal, o pessoal até estranha, o que é aquilo, né? É menos árvore, é preservação do meio ambiente, a tecnologia, para nós, o uso adequado da tecnologia é sim um fator de desenvolvimento, é sim um fator de progresso. Por exemplo, eu fui procurado pela presidente do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, aqui de Porto Alegre. Eles têm um programa com jovens aprendizes, né? Rapazes de 15, 16 anos que estão começando a trabalhar e tal. E hoje a tecnologia é essencial para essa gurizada. Então, procuraram o nosso tribunal para nós fazermos um convênio com eles. Desembargador, nós gostaríamos que os nossos jovens aqui soubessem lidar com essa tecnologia do processo eletrônico, para amanhã ou depois ter uma oportunidade no escritório da advocacia, poder trabalhar, até fazer um concurso para o nosso tribunal. O que o senhor acha? Já fizemos um convênio, vamos dar início agora em janeiro do ano que vem, formando esse jovem para aprender o uso das tecnologias. Isso é muito bom, eu acho que é essencial. Foi um grande paradigma que se rompeu no judiciário tradicional, sabe? Aquele de papel ficou para trás. Eu acho que não tem nem a possibilidade de retrocesso nesse sentido. Espero que não, porque o tempo que a saúde das pessoas que usam o sistema, é incrível, assim, a rapidez, processo de papel, carimbo, conferência, barbante, que se usava antes, demorava uma eternidade tramitando nos cartórios. Hoje, num clique, o processo está feito. Se eu precisar dar um despacho, eu comando no processo o despacho que eu vou dar e a máquina já executa para mim. Então, isso foi um ganho extraordinário. Aproveitamos melhor a nossa força de trabalho, não dispensamos ninguém, realocamos os funcionários, de forma que foi um ganho extraordinário. Nesse mesmo sentido, a urna eletrônica, todo mundo diz, se fosse bom, os Estados Unidos teria adotado. Só quem não conhece o que é um sistema eleitoral americano, que é um verdadeiro plebiscito, né, das coisas necessárias ao país, é uma consulta pública através vamos dizer assim, como a gente chamava no passado aqui, da chapa, né, do voto. E aqui no Brasil não, aqui a objetividade leva a termos a plena certeza
e confiança na urna eletrônica. Então, quando a gente tem um avanço, é interessante que as pessoas não aceitam o avanço, passam a desconfiar do avanço. Foi uma revolução positiva para o Brasil. A justiça eleitoral deveria ganhar todos os prêmios e até o Nobel da Paz, né, porque trouxe um equilíbrio, trouxe agilidade, trouxe tudo de bom para o país. Se falar em corrupção, olha, eu cobri eleições desde 1900 antigamente, né? Então eu sei o que era uma apuração voto a voto e o que é uma apuração através da urna eletrônica. Sim. Se possibilidade de corrupção existia, era lá atrás, com aquele tipo de eleição que se tinha. Como é que o senhor vê isso? E, obviamente, nós não vamos ceder para estas vanguardas do atraso que volta e meia querem voltar. E pior é o seguinte, eles querem voto impresso. Eles querem o voto digital e impresso para comprovar que é uma barbaridade, é um absurdo. Né? Eu, no meu tempo de Ministério Público, eu fui do Ministério Público Federal e do Estadual também, fui promotor de justiça. E durante 6 anos fui promotor eleitoral. Funcionei... O senhor foi? Fui. O senhor foi do MP estadual de Santa Catarina? Também. Pô, que carreira, hein? Pois é. E eu trabalho desde os 12 anos, meu cara. Então, na realidade, cobri... Não lhe caiu num pedaço? O senhor está inteiro? Não, ainda não. Lhe fez bem trabalhar desde os 12 anos? Sim. O senhor não teve afetado a sua personalidade? Não. Nada? Não sentiu... Não foi infância perdida? Não, pelo contrário. Jogava bola, jogava bolinha de gude, brincava e tal. Fiz tudo que um adolescente normal faz, também trabalhava. Então, eu fico lembrando do nosso ex-presidente da Fiergs, o Heitor Miller, que trabalhou desde 18 anos, e aquele homem daquele tamanho, está aí com mais de 80 anos. E eu fiz a mesma pergunta para ele, pelo contrário, o trabalho só me fez bem. Não. Eu funcionei em várias eleições como promotor eleitoral e voto formiga, voto isso, voto aquilo, né? Sempre tinha uma técnica, né? E eu sou entusiasta da urna eletrônica, sabe? Eu também. Bem, muitas pessoas dizem, mas se não é bom para os Estados Unidos, não é bom para nós. Que boba. Modos em rebos, né? Assim, cada um no seu lugar. Ora, se o TSE oferece para hackers do mundo inteiro tentar entrar no sistema e ninguém consegue quebrar o código da urna, é porque é bom, né? Não é porque o americano não usa que nós não podemos usar, né? E eles caem... É outra eleição, é outro tipo de cédula eleitoral. É outra coisa completamente diferente. Não dá pra, o que nós fizemos aqui não dá para fazer lá. Exato. Porque é uma consulta pública, a pessoa responde no seu município, do seu estado, por exemplo, aproveita as eleições para isso. E aquela urna que ia de barco lá para os confins, aquilo não chegava nunca, se extraviava no caminho, hoje o sujeito tira ali, transmite e acabou-se, né? Enfim, eu sou favorável. É um avanço. É um avanço. E o senhor acha que, do ponto de vista tecnológico, ainda existem coisas para nós avançarmos? E o que sugeriria? Sim. Hoje, por exemplo, o tribunal está, assim, focando seus esforços na inteligência artificial, né? É um novo tempo que está vindo por aí. É claro que, quando nós falamos em inteligência artificial, num primeiro momento, as pessoas se arrepiam e pensam em desemprego, não é? Não necessariamente. Já me reuni com o sindicato e já conversei com eles e fiz ver a eles que não é necessariamente... A tecnologia não é um mal em si mesma, né? Ela tem que ser bem aplicada. Então, por exemplo, nós temos hoje vários softwares que trabalham com inteligência artificial que vão representar um ganho de qualidade. Aquilo que se leva muito tempo para fazer uma triagem, um computador bem programado, corretamente usado, faz isso em minutos. Isso vai ser um ganho, um salto. O senhor acha que chegaremos no momento, porque nós estamos vivendo uma sociedade extremamente perigosa. Os Estados Unidos viveu a época da máfia, hoje nós estamos vivendo a época daquilo que já ultrapassou gangues. Hoje temos verdadeiras milícias aí e, obviamente, com a ameaça muito forte ao judiciário, aos juízes. O senhor acha que ainda poderemos chegar ao momento do juiz sem rosto? Não creio que seja necessário. Na realidade, o fenômeno das facções criminosas é fruto, talvez, de uma política mais intensa de segurança pública. Eu acredito que as forças de segurança... Mas isso não trariam tranquilidade para o juiz e para a sociedade? Não, penso que não. O cidadão tem que saber quem é o seu juiz. É um direito dele saber quem o julga. Juiz sem rosto é juiz com medo. Não gosto dessa experiência. Já houve uma experiência pensando nisso. Juiz genericamente é homem? É, né?
É uma pessoa, pode ser homem ou mulher, mas é uma pessoa que está ali. Sim, sim. E as pessoas não sentem medo? Não, nós somos formados para isso. Quem faz concurso para magistratura tem que saber, tem que estar disposto a isso. É assim como um sacerdócio, assim como o religioso segue o seu sacerdócio. Então o senhor acha que ninguém sente medo no judiciário? Não, medo não combina com juiz. Juiz não tem medo, né? Juiz é um profissional que está ciente do seu trabalho. O senhor gosta de futebol? É um técnico. Hã? O senhor gosta de futebol? Meu time anda meio mal das pernas, não gosto muito de falar desse assunto. Mas qual é o seu time? Nós estamos disputando a Série Z lá do Campeonato Catarinense. O Figueirense. Bom, o Figueirense se escapou, continua na B agora, hein? Mas tá ruim o negócio. Então o senhor pensa da mesma forma para o árbitro. O árbitro é preparado para enfrentar qualquer risco. Ali já é um pouco diferente, né? Porque ali, digamos assim, são dois antagonistas querendo um superar o outro, e ele no meio ali, coitado, está numa situação... Eu respeito a sua posição. Eu respeito a sua posição, mas eu sou inteiramente favorável lá. Já temos exemplo do mundo, né, de juiz sem rosto. Existe. Sim. E foi mal ou bem sucedido isso? Eu prefiro ainda saber quem é um juiz, sabe? Quem é o juiz? É importante porque... Não, é importante ouvir, porque eu tenho a minha ideia. O juiz tem a sua... Todo juiz... O juiz é um ser humano, né? Ou seja, ele tem suas pré-compreensões, tem sua história de vida. É importante o jurisdicionado saber quem o julgou, né? Isso também, de uma certa forma, despolitiza a decisão, porque ele sabe quem é o magistrado, né? E um bom magistrado não se intimida com, o sujeito é rico, poderoso, bandido. Não, é um juiz. Por trás dele tem toda uma instituição, eu não vejo dessa forma. As dualidades políticas, por exemplo, o senhor está no tribunal, que há muito afeto a isso, obviamente a instância recursal lá da Lava Jato de Curitiba, né? Essas dualidades, até porque eu não estou dizendo que A ou B é culpado, né? Eu estou analisando que existem enfrentamentos e dualidades, né? De um lado e de outro. Né? Esse ponto de vista ideológico, ele acaba sendo avaliado pelos senhores ou não? Não? Não influi em nenhum julgamento? Não. A ideologia, digamos assim, é das partes do processo, né? O Ministério Público, por exemplo, tem uma convicção e ele defende essa convicção em juízo. Assim como a defesa tem a convicção dela e está no seu direito sagrado de defendê-la da forma que para ela for a melhor possível. Agora, o magistrado, ele é equidistante. O magistrado, ele deve ouvir os argumentos das partes e formar ele a sua decisão. Agora, é óbvio, insisto, é um ser humano que está ali, não é? Então, cada magistrado tem a sua história de vida. Existem magistrados mais liberais, mais conservadores. Isso é do jogo. E o senhor está considerando o ser humano, juiz, não combina com falta de coragem, ou não combina com covardia. Né? A mesma coisa pode acontecer do ponto de vista político. Ele não tem, no julgamento, vamos dizer assim, qualquer tipo de possibilidade de ter uma influência política no julgamento. O juiz, ele é um cidadão como todo outro cidadão. Mas no exercício da magistratura ele é um técnico. Perfeito. Ou seja, ele é um profissional que estudou, se qualificou, é pago para isso, né? Para ouvir um argumento de um lado, argumento de outro e chegar a uma decisão. A decisão dele sempre tem apoio nas provas do processo. O juiz não tira nada da cartola. O juiz não tira do bolso a decisão. As provas estão no processo, produzidas pela defesa e produzidas pela acusação. Ele vai analisar. É favorável à prisão após o julgamento de segunda instância? Na realidade, a prisão em segunda instância tem sido assim, objeto de muita discussão. Mas o senhor tem a sua posição pessoal, é claro. Não. A sua posição técnica tem que vir a partir do que vem lá de cima, né? E da sua própria interpretação da Constituição. Na realidade... Eu acho uma afronta não prender logo após o julgamento de segundo grau. Acho. Mas também não posso deixar de reconhecer que, no meu entender, a Constituição está errada. E acho que o tribunal interpretou bem, o Supremo interpretou bem, no meu entender. Isso agride meus amigos, pois é uma barbaridade, estou achando, mas eu acho. Eu tenho convicção disso, não é por isso que eu posso ser rotulado de petista, né? Ou antibolsonarista, não é esse o caso. Eu faço uma análise eminentemente técnica, eu discordo da sua opinião.
Por que eu digo isso? Não, claro, o senhor tem que ser técnico. Não, e aí também não estou, digamos assim... Mas por isso que a gente gosta de lhe ouvir. Claro, e aí também não estou, digamos assim, muito preocupado com o que o Supremo disse. Sim. Eu estou preocupado com o que a Constituição diz. O Supremo só pode dizer o que está na Constituição. E ele disse o que está na Constituição? Ele adotou uma interpretação. Talvez não seja a melhor, existem outras, não é? A rigor, a Constituição é muito clara. Quando ela diz que a culpa se tem por estabelecida com o advento de uma sentença penal condenatória, nós estamos tratando de quê? De fatos. Os fatos se exaurem no Tribunal de Segundo Grau. Mas é a Constituição que diz isso. Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal não examinam fatos. Não foram concebidos para isso. Foram tribunais superiores concebidos para uma outra função. Claro. Então, o Supremo é o Constitucional, né? O Tribunal Constitucional. E o STJ, o Direito Federal. Então, a partir do momento que a Constituição criou esse modelo, a Constituição, se analisou nesse sentido. Um grau julga, um segundo grau revisa e acabou. E o senhor acha que o julgamento, através do Código de Processo Penal, ele pode sobrepujar o que o Supremo entendeu da Constituição? O Código de Processo Penal é uma lei ordinária. Não pode se sobrepor à Constituição. Perfeito. Me parece claro. Então, quer dizer que mexer lá é infrutífero. Me parece que sim. Vai esbarrar no mesmo problema. Não, foi isso que eu estou falando, foi o nosso debate aqui na última sexta-feira. Me parece que sim. No programa. Não adianta nada você alterar o Código de Processo Penal. Aí a discussão estava o Lazier aqui, inclusive. O senador Lazier Martins, nós estávamos debatendo em torno disso aí. Porque o Lazier tem um processo, tem um projeto lá, o colega dele tem outro, um do CPP e outro da Constituição. Né, numa PEC, né? Sempre lembrando que norma penal não retroage. Não retroage? Não retroage. Não adianta mudar que não pega fato para trás. Só novos. Ah, perfeito. É bom o senhor lembrar disso, porque isso não foi lembrado aqui no programa. Isso é um princípio de direito penal. Perfeito. Alguma coisa que deveria ter sido dita que não foi. Eu acho que eu era o único ali, que eu sou engenheiro desempregado, tínhamos mais um, o resto todos do direito, né? Mas, enfim, estamos aí para ouvi-los e formar juízo através dos nossos juristas aí, né? E a questão da UIF, da Unidade de Inteligência Financeira. Antigo COAF. O senhor acha que tem que liberar, independente de autorização judicial, as informações para a MP e polícia? O Brasil não vive sozinho. O Brasil faz parte de uma comunidade internacional, não é? E no exterior isso é uma realidade que se impõe. Nós somos aderentes a várias convenções internacionais. O Brasil, quando assume perante a comunidade internacional que ele adere a uma convenção, ele não pode, para o público externo, dizer uma coisa e no público interno fazer outra. Ou seja, a decisão do Supremo era já aguardada, porque de certa forma, né, o Brasil já havia assumido esse compromisso com a comunidade internacional, que haveria transferência do sigilo. Sim. Na realidade, o que nós estamos discutindo... Até porque o Brasil pede informações de lá para cá. Exato. Sem interferência, na Suíça, por exemplo, sem interferência da justiça suíça, né? Sim, e na realidade, quando se diz, não, agora a polícia pode quebrar sigilo, não. Nós estamos tratando de transferência de sigilo. É diferente. A documento sigiloso vai à polícia e conserva sua natureza sigilosa. Se houver algum vazamento, que se apure a responsabilidade da polícia. Mas o documento continua sendo sigiloso. É uma transferência de sigilo. Perfeito. Perfeito. Agora nós vamos ao ponto final. O Gimo, qualidade comprovada. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Desembargador Victor Luiz dos Santos Laus, nosso presidente do TRF4. De novo, reiterando a honra de tê-lo aqui. Nós estamos rumando para o ponto final. Então fica, obviamente, algumas questões que nós vamos lhe franquear. Aliás, estão sempre franqueados os microfones e câmeras para o senhor, ressaltando que o senhor tem aberto aqui os nossos cenários para estar sempre conosco aqui, né? Obrigado. Que essa aqui é uma pauta de ideias, de técnica, especialmente a jurídica, que a sociedade precisa entender, e o senhor pode ter certeza que até agregou
muito mesmo antes do ponto final. Eu sei que no ponto final nós teremos outras coisas para enriquecer a nossa vida aí como cidadão. O senhor acha que o televisionamento ele favorece ou não a justiça? Por exemplo, se diz que o Supremo era um antes do televisionamento das sessões e outro depois do televisionamento das sessões. Como é que o senhor entende e percebe isso? Aliás, estou falando alguém que trabalhou no primeiro júri televisionado do Brasil, que foi o julgamento do caso Dexheimer, o caso Daut. Eu não vejo problema com isso, não. Todos os... O microfone e os holofotes não afetam, não é a decisão, veja bem, não afetam... A tomada de decisão. Não é nem bem a tomada, aliás, cada voto, né, vira né, uma questão de... Eu queria falar a palavra de exibicionismo, mas não é propriamente exibicionista. Sim. Eu acho que não é a questão do juiz. Mas de mostrar competência, uma necessária competência para o mundo jurídico que está assistindo. Porque as audiências, para quem vive o judiciário, dessas sessões do Supremo, é algo impressionante, né? Pouca gente sabe. Entre as pessoas que fazem justiça no Brasil, é impressionante a audiência. Eu acredito que o advento da TV Justiça, digamos assim, foi bom para o Judiciário. Foi bom, né? Sim, o Judiciário era um programa, assim, um poder muito fechado da sociedade. Né? Não, eu acho bom também. Quer dizer, você abrir para o público, saber, desmistificar os ritos, né? Só que é tal coisa, apesar da transmissão ser televisionada, quem é magistrado, de novo, quem é magistrado sabe que nós temos os nossos ritos, não é? Ou seja, quem é do ramo sabe que há determinados códigos a serem obedecidos na magistratura. Todo magistrado sabe disso. Então, não é o fato de estar havendo uma cobertura jornalística que vai interferir na realização do julgamento. O bom magistrado pode falar para uma plateia de 1 pessoa, 10 pessoas, 1000 pessoas, quantas forem, né? O júri é público. O júri é um julgamento público, por excelência. E já fiz bastante, ele adianta. Então, mas a televisão não muda nada. Não faz com que o magistrado se porte diferente? Não. Na realidade, é um problema de comunicação também, né? Eu acredito que o jargão jurídico é um jargão muito fechado. Então, é óbvio que se eu estou num julgamento com colegas meus, eu vou usar de um determinado português, né? Agora, se eu tenho pessoas que não é da carreira, que não é do meio jurídico, obviamente eu vou usar uma linguagem mais coloquial para ser acessível às pessoas, né? Acho que isso é bom, não vejo nenhum mal nisso. É bom, eu sou pelas liberdades também, eu acho que tem que ter transparência em tudo. E um dos processos de transparência é a própria transmissão, né? Das sessões de julgamento. Nesse aspecto aí, vou voltar àquela carga que eu critiquei, né, de achar, se é bom, por que os americanos não fazem? Mas mesmo entendendo isso, por que o americano não faz as transmissões da sua Suprema Corte? Eu acredito porque o sistema deles é diferente, né? Por exemplo, a Suprema Corte não dá o seu veredito em público. A Suprema Corte ouve as alegações das partes, se recolhe e designa um determinado juiz para anunciar a decisão. O debate não é público. No nosso modelo é diferente. Nós temos um princípio constitucional, que é o princípio da publicidade. Todas as decisões hão de ser públicas. Não se toma decisão em caráter reservado no judiciário brasileiro. Por isso que os juízes debatem tudo que é foro, que você vê, você entra numa audiência, o juiz está lá fazendo uma audiência, está dando decisão oral. Mas está dando até fora dela. Está dando até nas entrevistas. Aí depende de cada um. Antecipando voto e tal. Aí depende de cada um. Pois é, mas essa questão, obviamente, que nós tivemos momentos de grandes atritos, né, de grandes celeumas, né? Até eu diria vergonhosas celeumas, mas isso aí passou já faz algum tempo. O senhor acha que as pessoas aprenderam? Olha, internalizar um conflito... Não é o caso aqui dos senhores, aqui comportamento dos senhores é exemplar para o Brasil, né? Exemplar para o Brasil, sob todos os aspectos elogiável o TRF4. Na realidade, quando você debate, se o seu debatedor tem um ponto de vista diferente, né, uma das premissas da magistratura é a fidalguia. Ou seja, você tem que respeitar o seu oponente, ainda que você discorde dele. Isso é básico.
Eu acho que eu diria mais, isso é civilizatório, né? Ou seja, a criança pequena, quando está aprendendo, é porque ela discorda de um coleguinha do colégio, ela não vai bater no colega, quer dizer, ela tem que respeitar a opinião. Isso aí todo pai ensina dentro de casa, né? Quem não aprendeu a lição devia voltar a se lembrar disso. Então, na realidade, isso, a magistratura em si é formada do contraditório, é da essência do advogado, Ministério Público, trabalhar com essa tensão, né? Quem faz direito sabe que o seu instrumental de vida será a palavra e a persuasão. Porque direito é nada mais, nada menos do que argumentação. Você tem que persuadir, você tem que convencer as pessoas com argumentos, não é? Você não vai impor a sua palavra, você vai procurar persuadi-la, convencê-la. Isso se faz com argumentos, não com bravatas nem com ofensas. Bom, agora chegou o momento de franquear os nossos microfones e a nossa câmera, porque o senhor se dirige ao Rio Grande do Sul. O senhor vai falar, está falando, mas agora diretamente para os nossos 4 geradores de televisão e 106 retransmissoras por esse Rio Grande de Deus aí. Opa. O senhor que é um grande catarinense gaúcho. Ah, sério? Né? Outro dia um amigo meu se aposentou no Banco do Brasil, o Edson Bintin, e eu fiz um artigo para ele e disse que ele era o mais gaúcho de todos os catarinenses, né? E o senhor, eu vi que o senhor continua ainda com essa coisa do Catarina aí, sim, sim. Né? Muito forte, né? Porque a gente nova. Eu, por exemplo, morei fora do Rio Grande do Sul e nunca deixei de ser gaúcho dos 4 costados, né? Olha aí. Mas o senhor não tem o sotaque catarinense, até porque os senhores da colonização alemã não têm o sotaque do manezinho da ilha, por exemplo, né? É diferente. Mas eu passo 2 dias em Florianópolis e já começo a falar chiado. É que nem um carioca. Agora já falou. Já. Foi lembrar e falar. Eu morei muitos anos em São Paulo, capital, e os paulistas me pegavam no pé porque eu usava ônibus, né? Eu ia chamar para descer, para parar o ônibus. E todo paulista... Porque o senhor é do tempo do... sou velho. Não. Sou velho. Não. Hoje eu sou botãozinho aqui, meu tempo era assim, né? Eu faço tanto tempo que não entro no ônibus, nem sei como é mais. E os paulistanos gostavam de mexer comigo assim, como é que é o nome daquele ali que tu puxa aí? Como é que se fala? Campainha. Ah, pronto, mundo desabava, né? Um catarinense não consegue falar de outra forma aquilo, né? E a sinaleira? Lá é farol, né? Aqui para nós é sinaleira... É pisca, seta, qualquer coisa do gênero. Não, eu estou dizendo da esquina. Sinaleira. Mas muita gente chama de farol, né? Farol tem vários nomes, né? Semáforo. Semáforo também. Né? Mas eu agradeço sobremaneira a Rede Pampa, a audiência da Rede Pampa. Ontem, por exemplo, acredito que a família gaúcha confraternizou com seus familiares. Eu desejo a todos, tenho certeza que tiveram um excelente Natal. Estamos nos aproximando do final do ano de 2019, um ano que foi assim puxado para todo o Estado, mas sempre é tempo de renovar as esperanças, que nós vamos ter um 2020 mais edificante, assim, para todos os gaúchos ou não gaúchos, né? Eu agradeço, me sinto à vontade e foi muito bom ter comparecido aqui, conversar com você, Paulo, nesses minutos e tal. Isso é, para nós, do Judiciário, poder se aproximar da comunidade através da imprensa é fantástico, é fenomenal, né? As pessoas costumam dizer que nós vivemos enclausurados nos fóruns, nos tribunais, mas somos de carne e osso, igual a todo mundo. Então, eu agradeço a todos e desejo um venturoso e feliz 2020 a todos. Bom, se o senhor tivesse a possibilidade de dar um presente para a nação brasileira, que presente o senhor daria? Que presente eu daria? Olha, uma sociedade mais igual, mais plural, mais compreensiva e com acesso a todos aqueles que passam dificuldades. Bom, eu tinha certeza no seu presente. Eu tinha certeza que seria esse. Obrigado. Se tivesse que apostar, eu ganharia. Parabéns. Mas nós temos um quadro aqui, para quem o senhor faz continência? Para quem faz continência? Esse é um quadro do programa aqui. Todo final de programa, todos fazem continência. Eu acho que para Temes, a deusa da justiça. Saiu bem, né? Saiu bem, né? Maravilha. Mas que prazer, meu desembargador Vitor Luiz dos Santos Laus, a sua presença aqui, o TRP4, um abraço lá para os seus pares de tribunal.
Um abraço muito especial para o nosso Carlos Eduardo Thompson Florense, querido amigo aí, e a todos, enfim, o tribunal, o seu tribunal que o senhor preside hoje, orgulha todos nós gaúchos aqui e brasileiros, tenha certeza disso. É um exemplo para o resto do país. E ele é visto, não é só aqui, ele é visto em todo o Brasil dessa forma. Isso é fruto da atuação dos senhores lá. Muito obrigado. Então, um grande abraço, seja muito feliz no ano que vai nascer, né? E este que está terminando. Eu acho que foi pleno de realizações e de decisões absolutamente corretas que foram aplaudidas pela nação brasileira. Então, felicidades para o senhor. E venha outras vezes aqui, né? Com certeza. Já estamos com a placa de ativo fixo aqui no programa. Está à sua disposição aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Vou lhe incluir aqui no Pampa Debate, senhor. Tá bom, tá bom. Se o senhor quiser, vai ter que aguentar o Marum, vai ter que aguentar o Lênin, vai ter... Olha, nós temos um time aqui que... Eduardo Lima Veiga, Roberto Bandeira Pereira, um time que debate o tempo inteiro. Aliás, 200 procuradores gerais, acho que todos, acho que só a Simone Mariana da Rocha que não está. Os outros todos estão, e desde Paulo Olímpio Gomes de Souza. Olha só. Veja que loucura isso. Obrigado, feliz ano novo para o senhor aí. Igualmente, igualmente. E assim estamos encerrando mais este programa com mais um balanço agora do TRF4, Tribunal Regional, TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né? E tivemos o prazer de receber o seu presidente, desembargador, e já posso dizer aqui, participante efetivo do programa, que já esteve aqui outras vezes, Vitor Luiz dos Santos Laus. E nós retornaremos sempre de segunda a sexta-feira, neste horário. Este final de ano, início do ano que vem, nós teremos os nossos tradicionais relatórios e balanço do ano e projeções para o ano de 2020. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.